Filipenses capítulo 1, versos 27 a 30. Diz assim: somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para quer que eu vá e vos veja, quer esteja ausente ou ouça acerca de vós, permaneceis firmes no só Espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também de sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já viste em mim e que agora sabeis que está em mim. Vamos orar? Senhor, que o Senhor possa usar esse tempo, essa mensagem, que aquilo que for dito aqui possa gerar transformação, edificação, e que possamos aprender mais do Senhor, crescer mais do Senhor e sermos transformados de acordo com a Tua vontade e palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, como que nós temos vivido a nossa vida cristã de fato? Será que nós temos vivido uma vida cristã cheia de egoísmo, cheia de orgulho? Nós temos disseminado discórdias, disseminado contendas, e o pior de tudo, fazendo isso no meio da igreja? Será que temos recebido o amor imerecido de Cristo? E mesmo com esse amor imerecido que nós recebemos, nós ficamos intimidados, nós ficamos acanhados diante de pessoas, diante de situações que vêm diretamente e afrontam a nossa fé, ou aquilo que nós dizemos que cremos? Será que essa contenda, essas discórdias, não só disseminamos no meio da igreja, mas também fora dela? Como que tem sido a nossa vida cristã? Como que nós temos vivido ela? Então, pensando nisso, nós veremos hoje como que nós, salvos, regenerados em Cristo, nós podemos viver uma vida digna do Evangelho desse mesmo Cristo, desse mesmo Jesus. Uma vida digna da salvação que nos foi oferecida e da importância que é viver uma vida digna, e quais são os efeitos que acontecem quando vivemos assim. Então nós veremos a carta de Filipenses, capítulo 1, 27 a 30. Um pouquinho do contexto aqui: os filipenses, eles viviam na cidade de Filipos, que era governado por Roma. E aí, essa cidade está localizada hoje, é um território que pertence à Grécia, e foi escrita por Paulo, como nós podemos ver em Filipenses 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E aí nós vemos que foi uma carta destinada a uma igreja que já havia sido formada. Filipenses 1 ainda fala: todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Então, uma carta destinada a crentes, uma carta destinada a uma igreja que já estava sendo formada, que já foi formada. Paulo escreve essa carta por volta de 59 a 61 depois de Cristo, na sua primeira prisão domiciliar em Roma, onde mesmo Paulo estando preso em uma casa, ele aguardava sua sentença, preso residencialmente, e ele sempre estava acompanhado de um guarda. Sempre ele tinha que pagar, mesmo preso na casa, ele tinha que pagar o aluguel, pagar o tributo desse local que ele ficava. E assim os filipenses, eles eram uma igreja muito pobre, muito precária, mas mesmo assim eles mandam uma terceira oferta para ajudar Paulo. Então a igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada por ele na Europa, durante a sua viagem missionária, que claro, como toda igreja tinha os seus problemas, mas era uma das poucas que ajudavam Paulo na necessidade dele. Era uma das poucas que ajudavam Paulo, e que mesmo sendo uma igreja pobre, que passava por dificuldades, eles ajudavam financeiramente e tinham uma grande consideração por ele. Paulo escreve essa carta para elogiá-los, para parabenizar pela visão deles como igreja de investimento em relação à necessidade dele, para exortar, para corrigir, para repreender, para confrontar, mas também ele demonstra a confiança que o próprio Paulo tinha
em sair daquela prisão e ir visitar os filipenses. Filipenses 2:24 diz: mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Ou seja, ele quer ir visitar essa igreja, mas ao mesmo tempo que ele mostra a confiança de que ele vai visitá-los, que ele pretende sair dessa prisão, ele também fala em Filipenses 1:21: pois para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a mesma confiança que ele tinha de sair, ele também entendia e falava que se eu não sair também, viver é Cristo e morrer é lucro. Então ele mostra que estar com Cristo é infinitamente melhor. Estar com a igreja é bom, mas estar com Cristo é bom também, é melhor ainda. Diante disso tudo, nós veremos hoje 3 ações do Evangelho na vida dos cristãos. 3 ações do Evangelho na vida da igreja. Nós temos essa primeira ação no versículo 27, que o Evangelho, ele nos une. Sempre quando eu falar aqui uma ação do Evangelho, você pode entender também Cristo, porque Cristo é o Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo sendo falado e anunciado. Então, o Evangelho, Cristo, ele nos une. E onde nós vemos isso? No versículo 27. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo aqui, ele nos dá uma ordem. Algumas versões trazem assim que vivei acima de tudo. Não importa o que aconteça, o mais importante é que vocês vivam do modo digno do Evangelho de Cristo. A palavra vivam aqui, que é utilizada por Paulo, ela significa ser um cidadão, agir como um cidadão, conduzir-se de acordo com o prometido. E de onde que nós somos cidadãos? Dos céus. Então, quando ele fala vivam dessa forma, como um cidadão, se conduz de forma correta como um cidadão, não é somente um cidadão terreno que nós devemos nos portar e conduzir de forma coerente e correta, mas vivam de forma, já experimentem a viver como cidadãos do céu. Pois é assim que eu e você, se somos salvos em Cristo, somos considerados. Então, vivei acima de tudo, vivei apenas para isso, unicamente por modo digno. Traz o sentido de apropriadamente. Apropriadamente do quê? Do Evangelho de Cristo, que foi o que nós recebemos. E Evangelho, ele significa as boas novas, a boa notícia do reino de Deus. Proclamar o Evangelho é você falar das boas novas, uma boa notícia do reino de Deus, da salvação, da proclamação e da graça que foi manifesta em Jesus Cristo. Então, nesse início, nós vemos, entendemos que temos que viver de modo digno, de modo apropriado, dessa boa nova, dessa boa notícia. Mas como que a gente faz isso? O que eu devo fazer? Como que eu devo proceder? E a gente vê no próprio livro de Filipenses as respostas para essas perguntas. Ele não só cobra, vivam dessa maneira, mas estou te mostrando como. Vou te orientar como, vou te ensinar como. Então Paulo, no próprio livro aqui, ele dá algumas orientações do que nós devemos fazer para que essa vida de modo digno do Evangelho seja real em nossa vida. Então, Filipenses 2, 3 e 4, o viver de modo digno implica: não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é o dos outros. Ou seja, é não vivermos uma vida de orgulho, de rivalidade, uns contra os outros, em falta de humildade, se achar superior às outras pessoas, uma vida que busca somente a satisfação própria, uma vida repleta de egoísmo, uma vida repleta de mágoas não resolvidas. Viver de modo digno do Evangelho é o contrário de tudo isso que eu disse. Como o nosso coração tem vivido? Façam tudo com humildade, sigam o exemplo de Cristo, que mesmo sendo rei, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Jesus, ele considera o próximo superior até a ele mesmo. O próximo mais digno de compaixão do que ele mesmo. Porque, mesmo sabendo o que ele ia sofrer, mesmo sabendo o que ele ia passar, ele teve compaixão de cada um de nós.
Ele nos amou. Se preocupe com a satisfação do próximo, do que ele tem precisado, quais têm sido suas necessidades, como podemos ajudá-lo, como está a sua vida espiritual, pessoal, emocional, financeira, familiar, entre outras coisas. Se importe, mesmo que pareça que os outros não se importam com você. Porque em Jesus foi isso que aconteceu. Nós não nos importávamos com Cristo. Efésios 2:1. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem como se preocupar com ninguém, não tem como se importar com ninguém, não tem como colocar ninguém acima de si. E isso que aconteceu. Jesus, ele se importou conosco, mesmo nós não dando a mínima para ele. E mesmo assim ele se importou. E essa importância se deu na cruz. Se importe com seu irmão também. Não viva no egoísmo, busque o que é de Cristo, e assim, automaticamente, nós conseguiremos olhar ao nosso redor e não somente para nós mesmos. Pense nos outros, seja em uma fila para comer, seja no trânsito, seja em casa, seja com o seu marido, com a sua esposa, os pais para com os filhos para com os pais, e assim por diante. Não vivam em rivalidades, não vivam em discórdias. Peça perdão se necessário, perdoe mesmo que não haja o pedido de perdão, porque se nós não conseguimos viver aqui nessa terra, nesse espaço curto de tempo, com os nossos irmãos, o que nós vamos fazer no céu a eternidade toda com eles juntos? Às vezes tem irmãos que só não se matam no céu porque já morreram, se não tivesse a oportunidade se matava de novo. Não só fale para as pessoas, Jesus te ama, mas demonstre nas suas ações que de fato Ele ama. Deus, Ele decide ser adorado através da comunhão dos santos. Deus, Ele decide ser adorado, Ele decidiu ser adorado através da comunhão de nós como igreja. A adoração a Deus como igreja, ela é tão importante quanto, porque foi Deus que decidiu assim. Não importa o que aconteça, Paulo diz, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, para que eu assim quero vos veja, ouça a seu respeito, fique sabendo que vocês permanecerão firmes num só Espírito. Sempre aqui você vê no plural, permaneçam firmes, estejam unidos. Deus decide ser adorado através da união de nós como igreja. Além desses exemplos, viver de modo digno também implica, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Nós vemos aqui então que andar de modo digno implica em não viver no descontentamento. Alegrem-se sempre no Senhor. Não descontente com o que você tem, seja com seus bens materiais, sejam seus bens financeiros, pessoais, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, seu estudo, seja o que for. Sem dúvida, nós temos lutas e temos lutas. Às vezes em alguma dessas áreas que eu disse, às vezes em todas as áreas que eu comentei e até mais. Mas, será que isso tem tirado a nossa alegria em Cristo? A nossa alegria de saber que um dia tudo isso vai acabar, de saber que vamos estar com Ele no céu. Nós esquecemos que Deus é soberano, seja nos momentos bons e seja nos momentos ruins. Esquecemos às vezes que Ele é poderoso para mudar a situação que estamos passando, seja aqui nesse mundo ou na eternidade. 4:9, Filipenses 4:9, outra característica de como viver de modo digno. O que aprendestes, recebeste, ouviste e viste em mim, tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Além do descontentamento, nós vemos também que não devemos viver no mundanismo. Será que nós aprendemos, recebemos, ouvimos e vemos, e mesmo assim nada disso é suficiente? Será que é preciso sempre de algo a mais para completar, para dar a paz para nós? Nós temos praticado o que temos ouvido, o que temos recebido, o que temos aprendido? Ou será que tudo isso tem ficado para trás com a sedução que o mundo nos traz?
Não deixe que pessoas que não conhecem, que não temem a Deus, te envolvam, te façam afastar do verdadeiro caminho. Não busque o pecado, porque o pecado é bom. Porque se não fosse bom, não teríamos tantas pessoas que se deixam seduzir por ele e virar as costas para Deus. Pessoas que se dizem filhos de Deus, virando as costas para o Pai. Não se mundanize, não entre nessa jogada. Viva em novidade de vida, viva a graça e o amor completo que Deus em Cristo tem para te oferecer. Pois o pecado pode até parecer bom, pode até parecer agradável, mas as consequências dele são terríveis e destrutivas. Procure sempre se alegrar em Deus, seja grato pela sua salvação, por ter um lugar garantido no céu, seja um bom administrador daquilo que Deus te deu, seja muito ou pouco, seja um bom administrador da tua família, da tua esposa, dos teus filhos, da tua saúde, da tua vida, do teu trabalho, dos seus bens, independente da quantidade, porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tenha um coração grato a Deus, pois Ele responde e cuida das suas necessidades e não das suas vontades. Não reclame de tudo, mas peça ajuda a Deus para corrigir aquilo que está errado e que te desanima. Fale claramente o que está acontecendo. Ele quer uma oração sincera. Fale o que tem tirado sua alegria, coloque aos seus pés, abra o seu coração, peça para que Ele, dentro da sua vontade, mude esse cenário que você tem passado, e que as dificuldades, nós sabemos que ela tem um propósito, que é moldar, formar, construir o caráter de Cristo em nós. E que possamos lembrar que o mais importante não são as situações ou os problemas. O mais importante não são essas questões, a situação ou o problema, mas sim a nossa reação diante disso. E quais têm sido as nossas? Levantei esses 2 pontos, de viver de modo digno, mas ao longo de Filipenses nós temos muito mais, não dá tempo de falar, mas Paulo aqui ele fala várias coisas do porquê esse pedido dele de viver de modo digno. Nós temos satisfação própria, 3:19, autoidolatria, 2:5-6, discórdias, 2-14, egoísmo, 2:21, ouvir o falso ensino, 3:2, ansiedade, 4:6. Então aqui Paulo ele fala sobre várias questões do o que poderia estar ocorrendo lá para que Paulo faça esse pedido para os irmãos. Vivam de modo digno, não se deixem seduzir, não se deixem levar por essas coisas, satisfação própria, autoidolatria, discórdias, egoísmo, falso ensino, ansiedade e tantas outras coisas. Vimos então aqui que algumas implicações de como andar de modo digno do Evangelho no verso 27. E agora ele fala um dos propósitos, o porquê que eu devo viver assim, o porquê que eu devo me portar dessa maneira. E aí diz que, primeiro, para permanecer unidos pelo Evangelho, permanecer firmes, perseverar, persistir, estar firme, não só é se esforçar, mas é um se esforçar em conjunto. Permaneçam unidos, permaneçam, se esforcem juntos, em conjunto, como igreja, todos juntos e não somente um. Será que nós temos vivido unidos por essa luta do Evangelho ou desunidos nessa luta pela fé? Será que nós vivemos no individualismo, no egoísmo, achando que longe da família de Deus, que longe da família da fé, nós somos igreja? Nós temos procurado viver de modo digno do Evangelho para que nós possamos ficar firmes em um só Espírito, em um só alvo, em um só objetivo, buscando juntos sermos mais parecidos com Cristo, todos lutando pelo mesmo objetivo, que é a demonstração e a defesa da fé do Evangelho. O que nós temos buscado, o que nós temos feito como igreja, como irmãos, quais têm sido os nossos alvos? Que nós possamos todos juntos, em uma só voz, em um só Espírito, em uma só alma, em um só corpo, lutar, se esforçar em conjunto por essa fé, por esse Evangelho.
pela salvação e entrega de Cristo por nós, que possamos fazer isso sempre juntos. Se você é daqueles que levantam a bandeirinha lá, salvação é individual, né? Um monte de gente fala, salvação é individual. Se você levanta essa bandeira que a salvação é individual, e sim, tem algumas questões que é individual, mas se você esquece que o processo de santificação, não adianta a salvação ser individual, mas esquecer que o processo de santificação, ele acontece principalmente quando nós estamos juntos como igreja, nós estamos juntos como corpo. Se achar que ficar em casa vendo R.R. Soares, Silas Malafaia ou qualquer outra coisa, isso substitui a ordem que Deus nos deu de congregar, de estar unidos como corpo de Cristo, vivo e operante, aonde essa reunião, que o próprio Jesus é refletido, que o próprio reino é refletido através dessa nossa união como igreja. Se você não tem feito parte disso, você não tem vivido como Deus quer. Você não tem cumprido um dos propósitos de Deus para a igreja, que é a santificação, que é a edificação de uns para com os outros, de lutar juntos pelo Evangelho, de permanecer firmes, unânimes em prol de uma mesma fé. Se você não tem feito isso, se esse desejo de estar juntos, que é a demonstração do Evangelho através da vida em comunidade. Vivam em união com seus irmãos, tenham o mesmo desejo, o mesmo pensamento de ser parecido cada vez mais com Cristo. Eu e você, longe do corpo, nós não somos igreja. Não somos o organismo instituído pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. Combatendo juntos com uma só alma, se esforçando pela fé do Evangelho, na proclamação do Jesus que foi morto, mas que foi ressurreto, e através dessa ressurreição nós podemos ser unidos, nós podemos ser salvos em Cristo. Assim como Cristo, que foi morto e ressurreto, a igreja é feita de pessoas que foram mortas também, mas que também foram ressurretas através dessa morte e ressurreição de Jesus, que nasceram de novo através do seu sangue. O Evangelho, ele traz união e salvação. Ele nos chama a crer e sofrer no Jesus de amor e compaixão. Então, a primeira ação do Evangelho na vida dos cristãos é que ele nos une. Agora nós temos a segunda ação, que é o Evangelho, ele faz separação. O versículo 28, ele começa dizendo: e que em nada estejam tais atemorizados pelos adversários. Esses adversários são aqueles que são contra o Evangelho, contra a cruz de Cristo, sem temor a Deus, que se opõem à sua fé cristã. Esses que são os adversários e inimigos. Não fiquem com medo. Que esses adversários não te deixem com medo, não te deixem amedrontados, não te deixem assustados, envergonhados, constrangidos. Esse início do versículo ele tem uma ligação com o que a gente viu anteriormente, que é: vivam, se portem de modo digno como cidadãos do céu, em união pela luta e pelo combate da fé. O real adversário são aqueles que se opõem, que escarnecem de Jesus, que são contra aquilo que nós somos a favor. É contra essas pessoas que deveriam estar unidas, firmes em um só propósito, em um só espírito. Quais têm sido os seus adversários? O que tem feito por você muitas vezes abandonar a fé no Evangelho de Cristo e se voltar para a sua própria força, para os seus próprios meios? Pessoas têm feito você abandonar a fé, colocando dúvidas na sua cabeça sobre o Evangelho, sobre a cruz de Cristo? O que tem feito com que sua fé desmorone, seja engolida? Quem ou o que tem sido o seu adversário? Será que é seu casamento? Será que é seu marido, sua esposa, seus filhos? Pressão de amigos na faculdade, na escola, seus colegas de trabalho, rodinhas imorais, vizinhos, seu chefe talvez que pede para você fazer algo que não condiz com aquilo que você crê? Entre outras situações que podem colocar a sua fé em dúvida. Quais têm sido os seus adversários?
Mantenha-se firme em Cristo. Peça para Ele aumentar a sua confiança, a sua dependência, a sua fé nele. Desenvolva a sua fé se envolvendo em sua obra. Sirva, se doe, desenvolva a sua salvação se dedicando a algum ministério, se envolva nos ministérios da sua igreja, visita os irmãos afastados, doentes. Peça a Deus coragem para que você possa enfrentar essas pessoas que se opõem contra você e contra a sua fé. Sabedoria. Patrões, talvez, que te pedem algo que não faz parte da sua fé, peça a Deus sabedoria para que você possa lidar com isso, para lidar com seus amigos da faculdade, da escola, sendo firmes e não se deixando levar pelas rodinhas, pelos argumentos, talvez de professores que são enganados pelo próprio conhecimento, que acham que tem. Não deixe que o adversário da desistência, da falta de fé, te faça desistir do seu casamento, de um filho rebelde, talvez de pais que não agem como deveriam agir. Saiba que Deus, o grande general, Ele está ao seu lado, que nenhum adversário está à sua altura, nenhum adversário está à altura de Deus, e Ele está do nosso lado. Lembre-se do tamanho do seu Deus e do poder que Ele tem de transformar qualquer situação. E o texto continua ainda no versículo 28, para esses adversários, para eles isso é sinal de perdição. Para eles, os adversários, viver de modo digno era o sinal de uma prova evidente, uma demonstração de que aqueles que vivem assim, esses que estavam perdidos, esses que vivem de modo digno do Evangelho, para esses adversários, são os que estão perdidos. É interessante, né? Eles que estavam cegos pelo pecado, eles que estavam vivendo uma vida totalmente desregrada, mas para eles, nós que tentamos viver de modo digno, no caso a igreja de Filipenses, que estavam perdidos. E por quê? Por que eles pensavam assim? Paulo sabia que existiam essas pessoas no meio da igreja e que eles podiam estar infiltrados ali, influenciando as pessoas. E essas pessoas também sabiam que Paulo estava preso. Sabia que Paulo estava, o que ele estava passando, o que eles estavam vivendo, preso, vigiado, e eles sabiam que tudo isso que Paulo passava era por causa do Evangelho. Então, a conclusão deles, esse Evangelho nos faz sofrer, nos faz ser preso, tira a nossa liberdade, nos faz ser julgado, nos faz ser vigiados. Então não é evangelho de uma libertação, da paz e do amor, porque esse evangelho faz tudo isso e tem feito tudo isso com Paulo, então está errado isso aí. Mas Paulo prega isso e está preso, mostrando que o evangelho é muito mais, vai muito além de simplesmente questões terrenas. Por mais que ele estava preso, por mais que ele estava sendo vigiado, ele estava liberto por causa do Evangelho. E essas pessoas olhavam para ele e pensavam ao contrário. Nós que estamos, se for viver do Evangelho para ficar desse jeito, melhor não. Isso para eles, por isso que era sinal de perdição. Eu não quero isso para mim. Eu não quero esse Evangelho de sofrimento, de perdição. Eu estou fora. Então por isso que para eles isso era sinal de perdição. Eles viam como algo ilógico, algo irracional, como alguém vive servindo a isso e vivendo dessa maneira. Então, sirva, se doe, mantenha-se firme em Cristo, peça para Ele aumentar a sua confiança, a sua dependência, a sua fé nele, desenvolva a sua fé, se envolva na sua obra, desenvolva a sua salvação se dedicando a algum ministério, se envolva no ministério da sua igreja, faça algo. Porque para eles, esse evangelho que não traz fama, não traz sucesso, não traz benefícios, somente sofrimento, perseguição, que era o que Paulo estava passando, mas para nós é sinal de paz, libertação e reconciliação com Deus. No verso 28 ele continua: mas para vós isso é sinal de salvação, viver de modo digno do evangelho em união pela fé, é sinal de salvação, é sinal de livramento, é sinal de segurança, de perseverança, de preservação dos inimigos.
É benefícios e bênçãos que os cristãos, aqueles que são redimidos, se alegrarão, seja aqui ou seja na volta de Jesus. E ele continua: mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. Esse sinal vem de Deus, esse sinal é confirmado por Deus. O viver de modo digno do Evangelho é um sinal de salvação. É a confirmação que vem do próprio Deus. A forma como você vive aqui demonstra de fato a sua salvação. Demonstra se você foi resgatado, se você foi regenerado. Isso só pode acontecer quando Deus está na jogada. Isso só pode acontecer quando Deus faz parte do processo. Quando Jesus é chamado para viver junto. Quando Ele te ajuda, é um sinal. Quando você vive de acordo com o que Ele pede, é um sinal, é uma confirmação da salvação de Cristo na sua vida, e isso é confirmado por Deus. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos? Mateus 7,16. Alguém que foi salvo por Cristo, alguém que se arrependeu dos seus pecados, que crê na morte e ressurreição de Jesus, que pede para Ele vir habitar na sua vida, somente uma pessoa que foi regenerada, ela pode dar frutos de salvação, ela pode andar de modo digno. Mas alguém que ainda não tomou essa decisão, não tem como, nem se ela quiser. Pode ser que ela dê folhagens, mas não frutos, que é muito diferente. E para você que se diz cristão, que já tomou essa decisão, não queira você ser esse adversário. O mais triste aqui é que existe não somente os adversários lá fora, mas às vezes nós próprios cristãos podemos ser esses adversários que causam intrigas, que luta contra a fé, combate contra Deus, criando intrigas, inimizades dentro do próprio corpo de Cristo. Quando você faz isso, você não está indo contra o seu irmão. Você não está indo contra os seus líderes, você não está indo contra ninguém. Você está lutando contra o próprio Deus que instituiu a igreja, contra o próprio Jesus que comprou a igreja e contra o próprio Espírito Santo que orienta e dirige a igreja. Uma luta contra a própria Trindade. Então, creio que você, se pensa nisso, não vai ter como você vencer essa batalha, porque não é uma luta contra as próprias pessoas, mas sim uma luta contra a própria Trindade. O Evangelho de Cristo faz essa separação. Para aqueles que creem e vivem de forma apropriada, isso é um sinal de salvação. E em contrapartida, para aqueles que não vivem dessa forma, que não foram regenerados pela fé no Evangelho de Cristo, isso é sinal de destruição. De qual lado você está? E você, cristão, continua vivendo na perdição, mesmo recebendo essa salvação? Pense bem contra o quem e o que você está lutando. Se arrependa, peça ajuda e tenha Deus não como seu adversário, mas sim como seu amigo, como seu pai, como aquele que te estende a mão para que esse sinal de salvação seja real, seja vivo na sua vida e que você continue desfrutando de tudo aquilo que Ele pode te oferecer. O Evangelho lhe traz união e salvação, nos chamando a crer e sofrer no Jesus de amor e de compaixão. Nós tivemos a primeira ação, que é o Evangelho nos une, Cristo nos une. Segunda ação, que é o Evangelho, Cristo, ele faz essa separação, como acabamos de ver. E agora temos a terceira ação, que é o Evangelho nos chama a crer e sofrer. Pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já viste em mim, e agora sabeis o que está em mim. Além do sinal de andar de modo digno, o sofrer por Cristo também é sinal de salvação. Como diz no começo do versículo, por amor de Cristo vos foi concedido, pelo amor de Cristo, pela sua graça, pelo seu benefício, foi concedido. A palavra aqui traz o sentido, a ideia de fazer algo confortável, agradável, de dar graciosamente e livremente. Cristo nos concede de forma graciosa, de forma livre. O que Ele concede? Não somente crer, não somente confiar, não somente acreditar, depositar sua confiança, mas também de sofrer por Ele.
nos foi dada a graça, o privilégio de não somente crer, mas também de sofrer. Vimos aqui que é agradável, mas também a graça, o benefício de sofrer por Ele e não somente crer. O crer vem acompanhado de sofrer. E isso só acontece se tivermos o crer em nossa vida. Esse sinal tem feito parte da nossa vida, tanto o sinal de andar de modo digno e o de sofrer por Cristo. A confirmação da nossa salvação, que vem de Deus, tem feito parte do nosso dia a dia. Quais têm sido os nossos frutos de alguém que conhece a graça, o amor, a misericórdia de Cristo, ou de alguém que conhece um Deus somente de ouvir falar? Entendemos o que de fato é o Evangelho e o que ele implica na vida de cada um? Tenha uma vida de maneira que Deus quer, ande de maneira digna que Cristo andou e nos ensinou. Que isso faça parte do nosso dia a dia, que nós possamos de fato conhecer o amor, a misericórdia de Deus, e não só conhecer, mas viver, e não somente viver, mas sofrer por esse amor que recebemos. Pois sofrer por Cristo, pelo seu Evangelho, deve ser um privilégio e não um fardo. Assim como Paulo finaliza no versículo 30, tendo o mesmo combate que já viste em mim, e agora sabeis que está em mim. Assim como ele também sofreu, ele nos desafia a ter o mesmo combate dele. A igreja de Filipos sabia por que ele estava lá, porque Paulo estava preso, que era pelo Evangelho de Cristo. Mas mesmo assim, ele escreve uma das cartas mais alegres do Novo Testamento. Mesmo preso, ele mostra alegria e esperança em Jesus. Sofrer por Cristo não é ir em um país, talvez aí onde matam, onde torturam cristãos, ou ir na rua procurar alguém radical que odeia cristão, e se você fala de Jesus, você já toma uma porrada na cara. Não é nada disso. Implica em cumprir o que foi pedido. Sofrer implica também em deixar talvez o nosso pecado, em deixar aquele pecado de estimação que se a gente mexe, a gente vai sofrer. Sofrer por Cristo é aqueles hábitos talvez que são nocivos e prejudiciais para nós, e mesmo assim nós mantemos. Talvez palavras, talvez atitudes que não condizem com o que você diz ser um cristão, sua personalidade talvez que passa longe de expressar Jesus, entre tantas outras coisas. Nós não precisamos ir para um país fechado ou procurar alguém para quebrar nossa cara por ser cristão. Tem tantas coisas em nós que podemos fazer e que isso pode talvez trazer sofrimento. Não precisamos ser torturados, mas muitas vezes temos áreas na nossa vida que precisamos mexer, que é pior do que uma tortura física. Sabemos que isso não é nada fácil. Não é fácil viver assim, mas nós temos o poder do Espírito Santo e Ele nos ajuda. Somos falhos, somos imperfeitos, somos pecadores, mas somos salvos. Somos regenerados e nós, por isso, temos o poder do próprio Deus atuando em nós, operando em nós. Se nós olharmos para esses 4 versículos, percebemos que Paulo sempre traz o tratamento, como eu disse, no plural. Vivam, estejam firmes, unidos, vocês, não se deixem. Todo o texto é trabalhado para a comunidade, para a igreja, para ser praticado dentro do corpo de Cristo. E ainda, mesmo com tudo isso, vemos as pessoas diminuindo o valor da igreja, negligenciando a vida em comunidade. Então congregue, se envolva, faça parte desse corpo. Não seja você uma dessas pessoas que vivem longe, que acham que você sozinho é igreja, que não é. Faça parte dessa família que foi instituída por Deus, que trabalha no meu e no seu coração através dessa vida de comunhão. Senhor, nós queremos te agradecer e pedir, Pai, para que o Senhor nos ajude a vivermos de maneira digna, como foi dito aqui, a confiar, depender no Senhor. E principalmente, Pai, um texto que é trazido e trabalhado tanto para a igreja, que nós como igreja, de fato, possamos ser uma família, que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós como comunidade, expressando o Teu reino, expressando o Teu amor, expressando a Tua graça, através
da vida em comunhão com os irmãos. Que não sejamos adversários do Senhor, adversários da tua igreja, pois sabemos que não lutamos contra a carne nem sangue, mas quando fazemos isso, lutamos contra o próprio Deus, o próprio Jesus e o próprio Espírito Santo. Nos ajude, nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, seja de forma individual, mas também de forma coletiva, como comunidade, como corpo de Cristo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.